Além de bancos de dados tradicionais, tanto o banco de dados SQL quanto o NoSQL, né? Nós temos também que você tem que se preocupar também com o seu Redis. O Redis, pessoal, está cada vez mais sendo utilizado porque ele consegue acelerar muito o sistema. Por exemplo, o NTN coloca a fila dele no Redis. O WordPress usa o Redis para fazer cache de objetos e acelerar as páginas do site. O CodeChat ele vai armazenar as sessões do WhatsApp no Redis. Então, cada vez mais, você vê a adoção do Redis no sistema. E você poder colocar o seu Redis num sistema gerenciado tem inúmeras vantagens, né? Então, o Redis ele é um banco de dados um pouco diferente dos outros. Ele não é um banco feito para armazenar muita informação, vamos dizer assim. Você consegue ter ali um MySQL de 500 gigas rodando de boa, né? A ideia não é essa com o Redis. Ele é um banco feito para rodar na memória, por uma informação que vai viver por um tempo, né? Então você precisa, numa fila do NTN, armazenar lá o payload do seu webhook por um tempo, naquela fila até que ele seja processado, né? No CodeChat, a sessão lá do WhatsApp, em algum momento aquela sessão vai expirar. Então são informações às vezes temporárias, né? Ou que vai ter um tempo de vida muito longo, mas ele não é um banco de dados, tá, gente? Tradicional, vamos dizer assim, né? Só que ele roda na RAM. Então um serviço desse é um serviço que vai oferecer para você bastante memória rápida, memória confiável, um sistema que não é reiniciado, que não cai, né? Porque senão você perde a informação que está ali. Então o Redis cada vez mais, né, ele é amplamente utilizado aí em sistemas que querem ter um desempenho melhor, né? E esse fator dele ser armazenado na memória, ele diferencia bastante de uma VPS. Você pode ter um Redis rodando numa VPS tranquilamente. Para um sistema que vai ter uma carga baixa para média, ele roda tranquilamente. Mas, de novo, né, você quer ter uma carga de trabalho de média para alta, compensa você colocar aqui distribuir ele e rodar ele num serviço gerenciado. Tá? Outro ponto interessante também é que como o Redis ele armazena listas, informações até mesmo mais complexas, você pode configurar ele para que ele faça um cache disso no disco. Então ele roda na memória, mas o cache dele está no disco, né? Então você vai ter que ter uma memória grande e um disco grande igual, pelo menos, ao seu Redis, né? Então é importantíssimo observar no gerenciado o quanto de memória ele te oferece e o quanto de disco ele te oferece, tá? E interessante também porque o Redis tem uma característica que as operações são atômicas. A maioria dos bancos de dados vão ter transações que você vai ter que fazer uma atomicidade da transação. Ou ela acontece ou ela não acontece. Imagina o seguinte, se você foi no caixa eletrônico, você sacou o dinheiro. Na hora que o caixa eletrônico foi jogar a notinha, travou, caiu energia. Então ela não foi uma transação atômica. Aquele processamento não aconteceu inteiro, né? Então ele vai dar um rollback, ele vai voltar e vai jogar de novo o dinheiro na sua conta, né? É para funcionar assim. Vou dar um exemplo para vocês de o que é uma operação atômica. Ela tem que acontecer por completo para poder dar como feita, né? Então, o Redis ele é muito usado para esse tipo de operação. Então, tem que ser um serviço confiável. Uma VPS, às vezes, pessoal, é claro que se você for usar um NTN, algum outro sistema, nem tanto. Mas uma VPS, às vezes, você vai querer reiniciar, vai fazer uma manutenção nela, e aí você perde ali o seu Redis, né? É um problema, né? Aqui na Promover vai ter o curso ali de instalação do Redis. Eu vou mostrar como é que você faz para usar ou não o cache do disco, né? Então, por isso que às vezes é complicado você rodar o Redis junto com a máquina, dependendo da carga de trabalho, porque você realmente não pode perder aquilo. Então, os provedores que dão o banco gerenciado para você, o Redis gerenciado, eles vão se preocupar em nunca reiniciar aquilo ali. Daí você fica livre para poder fazer manutenção na sua máquina normalmente, sem se preocupar com o Redis, tá? E outro ponto interessante também é que quando você usa o Redis gerenciado, você pode configurar um cluster. Então você pode ter várias instâncias de um Redis em cluster para dar uma carga de trabalho enorme para ele, tá? Configurar ele no self-hosted em cluster é um pouco mais complicado, né? E foi para vocês, né? Você vai ter problema de memória, porque daí a máquina é muito cara. Muitas vezes é muito mais barato você arrumar um Redis gerenciado do que uma VPS para rodar um Redis, né? Então, interessante também vocês abordarem isso daí, colocar esse item na sua lista aí, que o Redis está cada vez mais usado e às vezes é ele que é o gargalo do sistema. Chat.ut usa Redis, Base Row usa Redis, NTN usa muito Redis, né? CodeChat usa Redis, tem vários sistemas que vão usar o Redis aí.
e às vezes colocando no servidor gerenciado você ganha desempenho, segurança e você tira essa carga do servidor de você não poder reiniciar ele, você fica com medo de dar um travamento ali, você perder a informação, né? Então é um banco de dados um pouco mais sensível que os outros, né? O funcionamento dele é um pouco diferente e ele exige um pouco mais de atenção. Então usar um RED gerenciado pode ser uma boa alternativa aí para o seu sistema.